Este é mais um episódio do podcast Bússola Teológica, abordando temas da teologia reformada e explorando assuntos bíblicos e teológicos de forma prática e clara. Boa tarde, graça e paz. Estamos em mais um Bússola Teológica, esse programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é realizado aqui nos estúdios, produzido nos estúdios da APECOM. Uma alegria estar com vocês em mais um programa histórico, Estamos aí dia 31 de outubro de 2025. Não é sempre que o Bússola cai nessa data tão importante, As datas importantes aí, elas vão saltando aí 6, 7 anos para poder cair por causa de ano bissexto, enfim. Temos um Bússola aí histórico, Os 508 anos da Reforma sendo comemorado aqui. E estão comigo aqui, juntamente comigo, Reverendo Paulo, Reverendo Douglas, estiveram conosco no programa passado, da sexta passada, estão conosco aqui novamente, participando e interagindo aqui conosco, tá? Reverendo Naruz não está conosco, não pôde participar da gravação. Um abraço aí para o nosso querido. Ele está de férias aí de tempo determinado, eu quero saber se ainda volta. Ele faltou um dia, já tem 3 programas já que ele não participa com a gente, já vai fazer um mês, viu? Se der um mês é justa causa, viu, Naruz? Mas dê um abraço aí, Deus abençoe sua família. Como falamos no programa passado, ele passou por uma perda familiar. Temos orado para que o bom Deus console, conforte, continue consolando e confortando esses queridos irmãos. E aí, Paulo, e aí, Douglas, mais um programa, Um programa de comemoração aí, 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos, nós voltamos às fontes, Voltamos à Escritura. Isso. E a igreja tem caminhado assim. Eu só queria, antes de entrar no tema da reforma, eu tô achando que o Naruz, o problema dele é comigo, Porque eu vim de convidado, ele não tá aqui, o terceiro seguido que ele não tá aqui. Não sei se ele ficou chateado com o livro de grego. Brincadeira, eu vou estender as palavras do reverendo Samuel, deixar meus sentimentos aí pro Naruz e pra família. Nós estamos orando por eles aí nesse momento. É um prazer estar aqui mais uma vez, muito bom, me sinto muito contente, muito feliz. Cumprimento a todos aqueles que nos acompanham, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos e falemos sobre esse assunto tão importante para nós, Vamos nos lembrar nessa data tão especial, desse evento tão importante para nós. É um prazer. Não adianta ser um evento histórico sem repercussões históricas, A gente vai precisar fazer essa análise hoje. Como é que está a reforma hoje, Normalmente quando a gente vê alguns absurdos, heresias na internet, é muito comum um católico romano ir lá dizer: tá vendo, Lutero, o que é que você fez? Obrigado, Lutero, E quando é o outro lado postando coisa errada, aí o pessoal agradece o Lutero, Sim. A gente vai conversar um pouco hoje, a gente vai dar uma passada pela reforma, os principais temas da reforma, os frutos da reforma, as raízes, Você falou sobre o movimento ad fontes, Nós temos essas raízes, que é o retorno às escrituras, quais são os frutos, o que é que se espera da reforma. Espero termos um bom programa aí com vocês nos acompanhando. 1h30 aí de programa, tá? Hoje a gente não vai conseguir usar o chat, só para explicar para vocês. Esse programa você está assistindo a estreia dele, mas ele é gravado e está sendo agora publicado aí para vocês. Mas interage aí no chat, manda recado que a gente vai estar acompanhando junto com vocês e, dentro do possível, respondendo no próprio chat, tá? Então, enquanto você está escrevendo aí, por mais que a gente não consiga citar aqui ao vivo, a gente vai estar no chat aí, interagindo com vocês e participando com vocês, tá bom? Dando essa movimentada aí. Mas você que está chegando agora, mais uma vez, não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe, comente e passe esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá? Também o pessoal da rádio, seja muito bem-vindo também o pessoal da rádio, você que está em casa, está no carro, está em qualquer canto, Deus te abençoe. E se por acaso você está pelo YouTube e não conhece a nossa nova Rádio IPB, baixa aí o aplicativo Nova Rádio IPB, você acha fácil aí na loja de aplicativos, e aí você consegue nos ouvir em qualquer lugar, não apenas essa programação, mas toda a programação da IPB. É uma rádio 24 horas, a APECOM tem se esmerado aí para produzir cada vez mais conteúdo, para que nós presbiterianos estejamos aí online 24 horas por dia, com conteúdo maravilhoso. Por exemplo, antes do nosso programa tem o Bom Dia IPB, depois tem outros programas também acontecendo, então fica aí a importância de você compartilhar esse conteúdo e também baixar aí o aplicativo da rádio. Vamos falar então do começo, tá? A Reforma Protestante, Apesar que é necessário, talvez em algum momento aqui do programa,
a gente fazer a distinção daquilo que é o movimento protestante e daquilo que é o movimento reformado. Sim. Talvez a gente consiga, olhando ali para Masburgo, né, 1529 tem a questão da controvérsia da ceia, enfim, mas vamos tentar aqui otimizar o tempo, tá? A primeira coisa eu acho importante é isso, as raízes então da reforma, né? Nós temos aí um retorno às escrituras e à centralidade. Olhando historicamente, por que isso acontece e por que é importante isso acontecer, esse retorno às fontes? Por favor, meu irmão. Eu acho que no desenvolvimento aí da igreja, desde a igreja primitiva, nós passamos pelos pais da igreja, e aquele período ali conhecido como Idade Média, na Reforma, se eu não me engano, nós estamos no finalzinho da Idade Média, há esse desvirtuamento, esse distanciamento das escrituras na igreja, tanto no aspecto teológico quanto no aspecto litúrgico e eclesiástico da igreja, né? De forma clara, assim, nós tivemos aqueles chamados pré-reformadores que, ao longo de séculos anteriores a Martinho Lutero e aos reformadores, eles já estavam pensando e tratando de alguns assuntos. Você tem os valdenses, o John Huss, tem o Wycliffe. Sim, você tem alguns aí que estavam batendo nessas teclas em prol de uma reforma da igreja, uma reforma litúrgica, uma reforma doutrinária, uma reforma prática. De forma aí bem específica, acho que um dos pontos que a gente pode tomar quase que em comum entre todos esses era com relação ao uso da escritura, né? Nós temos, por exemplo, os Lollardos lá, que são os descendentes aí, acadêmicos de John Wycliffe, né? Que queriam uma tradução bíblica vernacular na língua do povo, em inglês, que é um dos pontos que Lutero vai se apegar também. Nós temos... Inclusive unificando a língua alemã por meio da Bíblia que ele faz. Sim, né? Sim. É bem legal que, se você estudar a história da língua alemã, você vai perceber que está ali junto com Lutero, né? Quando você unifica, você tem ali os primeiros indícios de algo mais organizado e mais estabelecido. Então, já eram questões e pontos, não era nada muito novo, assim, no sentido de que Lutero é um revolucionário no ponto de ninguém mais antes dele pensou nesse aspecto, mas você tinha um contexto geral de muita deturpação e até mesmo alguns pontos a gente pode colocar como depravação, né? Na história de Lutero, propriamente dito, o que fica muito marcado é a viagem que ele faz para Roma e como ele fica escandalizado, acho que essa é a melhor palavra, com a situação civil e espiritual de Roma, especialmente no que se refere às indulgências, ao perdão papal e tudo mais. Então, era um momento não muito saudável da igreja, nesse cenário, nesse sentido, e então era necessário uma reforma já de alguns pontos que estavam sendo tratados, mas esses pré-reformadores eram facilmente abafados, e aí quando a gente tem aqui na reforma, a gente tem um cenário, um contexto que é propício também para que essas ideias possam perdurar e elas pudessem viajar aí pela Europa e pelo mundo ali conhecido até então. Perfeito, exatamente. Então, quando nós falamos de reforma, nós falamos basicamente desse movimento que tem como motivações principais não só o distanciamento da Sagrada Escritura, como também a própria conduta moral daqueles que diziam ser representantes de Cristo, né? É uma questão que envolve, então, digamos, como principais motivações esses dois aspectos específicos, né? As crenças e práticas que se afastaram consideravelmente daquilo que a Escritura sempre ensinou, não é? Portanto, que, em certo sentido, caracterizou o distanciamento de boa parte da igreja daquele padrão visto na Sagrada Escritura, não é? Então, esse é um motivo importante, mas também a própria moralidade decaída por parte daqueles, não é? Que diziam ser representantes de Cristo, que diziam ser igreja do Senhor. Então, essas motivações, como um todo, foram fundamentais para aquilo que nós conhecemos como reforma.
e com essa ideia, não é? Precisamos voltar às nossas origens, ou seja, precisamos olhar para aquilo que foi a igreja no primeiro século, nos primeiros séculos, não é? E enxergar e encontrar ali os fundamentos da nossa fé a fim de retornar a eles. Porque muito entulho foi colocado sobre esses fundamentos a ponto de não conseguirmos mais discerni-los. Portanto, nós precisamos tirar todo esse entulho. O entulho ali, principalmente na grande cristandade, na era da grande cristandade. Exatamente, exatamente. Então o movimento tem essa motivação importante. Precisamos retirar todo esse entulho, todas essas crenças e práticas que se distanciaram daquilo que a Escritura ensina, e distanciamento que era visto, entre outras coisas, na vida daqueles que diziam representar a fé cristã, né? Na vida do clero. Essa era uma distinção importante, né? E que é levada em consideração por parte dos reformadores. É importante também lembrar, o pessoal que está nos acompanhando aí, que não conhece tanto assim da história da igreja, eu vou ficar até uma sugestão. A nossa editora tem uma Bíblia, que é a Bíblia da Herança Reformada, ali comentada pelo Joe Bick, que há nos apêndices ali, entre tantas coisas, um roteiro da história da igreja século por século. Então, é um bom roteiro para quem não conhece da história poder aprofundar. Ali no século IV, né, nós temos ali Constantino, né, a decisão dele. Eu não lembro agora o ano. Vocês lembram o ano? Qual delas? Qual decisão? Quando ele decide que a igreja é a religião oficial do Estado. Esse foi Teodósio, né, no ano 381. Constantino vem um pouquinho antes. E aí ele libera o culto cristão, né? Salvo engano, a religião cristã ainda não havia sido instituída como oficial. Isso vai acontecer com Teodósio. É isso mesmo. Mas Constantino vai dar liberdade de culto aos cristãos. Então, já com Constantino na questão do culto, alguns entendem que no momento em que começa a se oficializar, assim, vamos colocar como Estado, as outras religiões elas são contempladas e inseridas dentro do catolicismo. Há um sincretismo religioso, né? Você tem isso no Brasil, por exemplo, os africanos chegaram aqui e substituíram as entidades, o que eles adoravam, por santos da Igreja Católica. Você vai ter esse sincretismo, né? E alguns entendem que com esse sincretismo, algumas práticas começam a ser misturadas, né? Entrar em entulho aí nos alicerces da igreja, né? E aí a igreja começa a se afastar cada vez mais. Vai ter o grande cisma já no século XI, né? Tem um grande cisma. 1048? 1054, o grande cisma do Oriente. 1054. E aí você vai ter a igreja se afastando cada vez mais. Por isso a necessidade da igreja voltar às fontes, né? Sim. Você tem um grande período de produção teológica, ali o século III e o século IV, inclusive o Concílio de Nicéia, né? Que nós nos referimos a semana passada. E você que não viu, hoje é o último dia aí do Concílio de Nicéia, né? O programa a Semana Teológica do JMC. E aí o Concílio de Nicéia ele precisa se debruçar sobre esses assuntos, e ao se debruçar então sobre esses assuntos, sobre vários assuntos, é um dos grandes períodos de produção teológica, né? Quando chega na Reforma, nós temos um segundo grande período de produção teológica, muito porque eles voltam às fontes, a igreja, os escritos apostólicos e os pais da igreja, e ao retornar então às fontes, eles produzem teologia. Então é um segundo momento de muita produção teológica, que aí você tem aí o século XVI e o século XVII. Então esse retorno às fontes ele é importante. Para além da que a gente já vem falar das teses aí de Lutero, mas ele é muito importante para a vida da igreja. Muito importante. E aqueles que são chamados de pré-reformadores, em certo sentido, tentaram fazer isso, tentaram fazer esse retorno às fontes, né? O caso de John Wycliffe, que nós já citamos aqui, o próprio caso do Jan Hus, né, boêmio, lá num século, 100 anos antes aproximadamente aqui de Lutero, né? Então, o Lutero é acusado de ser russita, né? E ele nem sabe o que o Hus pensava, ele vai lá pesquisar e fala assim, eu sou russita mesmo, eu penso exatamente como ele. Lutero até se diz o cisne que Hus teria anunciado, né? Que não seria calado como ele foi calado em seu tempo. Mas fato é que os pré-reformadores, isso depois vai ser visto com Lutero, tentam esse movimento de retorno aos fundamentos da fé cristã, né? Evidentemente, de retorno à Sagrada Escritura, tentando, entre outras coisas, limpar a fé cristã de todos esses entulhos que foram sendo adicionados ao longo da história, distanciando a igreja dos seus fundamentos. Eu gostei dessa ilustração dos entulhos. Né? Eu gostei também. Você viu onde essa ilustração? Acho que, se não me engano, isso vem do presbítero Solano Portela. Sim, irmão querido, irmão amado. Se não me engano, não quero também... Boa ilustração.
Só para dar a informação aí, Constantino é em 313 com o Édito de Milão, que encerra as perseguições contra os cristãos e outras religiões. Então, mas aí já é caminhando para uma oficialização, sim. né? O culto é permitido, o né? culto é permitido. Mas é em 381, não é, meu reverendo? Com Teodósio, né? Com Teodósio que ele é oficializado. É o século, Que aí vira... ambos no século IV. Então, é interessante essa questão o Tratado de Panos e Vinhos ali, 1808, tem muito do que disso, né? Por exemplo, é quando os protestantes podem enterrar seus mortos aqui no Brasil, é quando há uma liberdade de culto, né? Quando a gente estuda na escola, isso não é tratado de forma profunda, né? Como esse Tratado de Panos e Vinhos, que é comercial entre Inglaterra e Portugal, como é que ele repercute na religião ou na religiosidade do país ali no século XIX, né? Verdade. Mas enfim, a gente falou das 95 teses, já a gente vai falar do fruto da reforma, mas é interessante as 95 teses, né? Lutero ele faz uso ali da rede social daqueles dias. Ele vai lá na porta de Wittenberg e lá ele afixa 95 teses. Para quem não sabe, não são literalmente 95 teses. É porque a forma de escrita antiga, que perdurava até ainda umas décadas atrás, é que para cada parágrafo, cada parágrafo era uma tese ali, né? Então, às vezes, 3, 4 teses versavam sobre a mesma coisa. E eu fiz até um resumo aqui. Em resumo, ele trata de 5 assuntos. A salvação é pela graça, por meio da fé, e já é um prenúncio aí da justificação pela fé somente. A autoridade suprema das Escrituras, né, da palavra de Deus. O arrependimento é o centro da vida. Tá? Até sobre a salvação é pela graça, por meio da fé. Não, aqui 4. A igreja deve servir ao evangelho, não explorá-lo. Há um momento que ele fala isso, né? Se o Papa tem poder para perdoar pecados, por que é que não faz de graça? Por que cobrar indulgências, né? Então, e quinto, toda a glória pertence somente a Deus. Esse já é o tom da reforma, né? Lutero, nas 95 teses, já dá aí o tom da reforma de que esse evangelho ele é gratuito, de que a salvação é um dom de Deus, não é mérito humano, né? Isso é uma discussão importante, principalmente porque bate nas indulgências. Espera aí, se é dom de Deus, eu não preciso fazer nada para adquiri-lo. Eu não preciso pagar indulgência para ter acesso a essa fé, né? A Bíblia é a nossa autoridade, o arrependimento ele é contínuo, né? E toda a glória pertence ao Senhor. Esse já é o tom aí da reforma. Ou não? É o tom da reforma. E em certo sentido, essas 95 teses, não é à toa que são intituladas assim, né? São formuladas em oposição, sobretudo às indulgências. Né? É o grande motivo que leva Lutero a formulá-las. E por conta daquela experiência que ele teve, como o reverendo Paulo já citou aqui, sobretudo relacionada à figura de Tetzel, né? Que ele vai lá no Vaticano, né? Quando o tintilhar da acho que é essa expressão, isso, né? Ressoar no fundo do baú, a alma salta do purgatório, né? É verdade, é verdade. Nós precisamos ser honestos dizendo o seguinte: na teologia católica, indulgência tem outro sentido, além desse, mas Tetzel pregava isso, né? Então, até alguns católicos reconhecem que houve abuso por parte de Tetzel. Era para poder reformar a igreja, a basílica, né? A ideia era recolher recursos, que é uma crítica que o filme de Lutero faz, né? Enquanto a igreja precisava de uma reforma espiritual, o Papa estava preocupado com a reforma física, né? Em construir uma igreja e não reformar essa igreja, né? Exatamente. Esse ponto que o reverendo Douglas disse é importante porque nós temos muitos católicos hoje em dia, especialmente esses mais ativos nas redes sociais, que vão dizer que o pensamento e a prática de Tetzel não era algo comum dentro da igreja. Ele fez em rebeldia, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Que tinha uma questão mais política e tudo mais. A grande questão é que é uma doutrina que permite esse tipo de abuso, o purgatório, para ele fala, né, que era um bordel a céu aberto, né? Assim, havia uma taverna exclusiva para padres. Havia um bordel, desculpa a expressão quem está nos acompanhando, específico para padres. Sim. Roma, então, né? assim, Roma é um esgoto a céu aberto. Ele chega, exatamente. Ele fala assim, cara, o que está acontecendo aqui? Eu tive uma sensação muito semelhante numa primeira reunião de Supremo que eu fui em 2014, porque era minha estreia, né? Eu estava debutando ali, eu achava que todos iam se portar de acordo com o rito, né? Com a liturgia do momento. E teve uns 3 ou 4 lá que se excederam no plenário. Eu fiquei, nossa... escandalizado. Eu fiquei com aquela mesma sensação de... Mas claro, são homens, né? Falhos, enfim. Mas essa preocupação dele é uma coisa generalizada. Ele chega lá e ele volta escandalizado. Ele volta... Então, essa questão moral também é muito presente, né? Entre as motivações que levam esse movimento
reformista. Ele nasce, a rigor, como um movimento de reforma da teologia. Vamos nos lembrar que Lutero era professor de teologia lá em Wittenberg, não é? E o movimento... E ele é enviado numa crise de fé, né? Ele está numa crise de fé, ele é enviado para estudar mais teologia, ele fala para o tutor dele, eu estou em fé, estou em crise aqui, você está me mandando para longe. Exatamente. Ele nasce como uma reforma da teologia. Nisso concordam alguns estudiosos, né? Mas a partir do momento em que nasce, ele se espraia para outras áreas, para além da teologia, embora o motivo teológico seja fundamental. Pelo se eu não me engano, ele é enviado tanto para Roma quanto para Wittenberg por conta dessa crise de fé dele, né? Em Roma para ver se... ele chega ao sacerdócio de uma crise de fé, né? Ele tá naquela chuva, né? Crises. Ele tá naquela chuva e ele promete que se Deus o poupasse, né? Ele se tornaria padre, né? E aí ele larga o direito, que era muito bem visto pela família dele, inclusive. O pai dele não fica nada feliz. Você tem o Calvino. O Calvino, ele fazia parte de uma família que servia a Igreja Católica ali na França, com cargos, inclusive. Ele tinha a carreira dele muito bem definida dentro da Igreja Católica francesa, romana, mas ali na França. E ele era um aluno prodígio. Alguns falam assim, mas ele não chegou a concluir direito. Eu tenho algumas fontes que dizem que ele concluiu bem antes do tempo, inclusive. Sei lá, 4, 5 anos de curso ele conclui, na metade do curso ele consegue concluir. O fato é que ele abandona isso por causa do evangelho, né? Sim. E foi, portanto, nessa tentativa de reformar a teologia que essas 95 teses foram formuladas, tais como nós as conhecemos. Então, mas né? eu acho que, para além da questão da indulgência, Douglas, me permita, eu acho que a questão também das escrituras, elas gritam nesse documento. Tanto que a frase mais célebre que nós conhecemos de Lutero não é que está nas 95 teses ou qualquer outro escrito dele, é a defesa dele aos escritos que ele fez. E ele fala assim, a não ser que me convençam, não por decisões de concílios que tantas vezes se equivocaram, não por bulas papais que se contradizem, mas a não ser que me convençam pelas escrituras, pelo simples convencimento bíblico, eu não vou me retratar. Não é correto, a minha mente, a minha consciência permanece cativa à palavra de Deus e que Deus me ajude, porque ele sabia que ali ele estava assinando a sentença de morte dele. Isso em 1521, na Dieta de Worms. Isso. Né? Convocada pelo imperador Carlos V, do Sacro Império Germânico. Alemão como ele, né? Sim. Que havia eles têm a vivência entre eles, né? Ele está apoiado ali pelos alguns príncipes alemães, e havia um contexto histórico local, né? Sim, certamente. Porque a reforma não se limitou à questão teológica e religiosa. Ela foi além disso, né? Envolveu questões sociais e questões políticas também. Vamos nos lembrar que é após a Dieta de Worms, em 1521, que Lutero será abrigado, não é? Por Frederico III, o eleitor da Saxônia, um príncipe, portanto, para que lhe dá abrigo, né? Porque, evidentemente, excomungado da Igreja Romana, ele agora se encontra sob ameaça e ele recebe abrigo, acolhida de Frederico III, eleitor da Saxônia, um príncipe, portanto, né? Que lhe dá essa morada como refúgio, ocasião na qual, inclusive, ele passa a traduzir o Novo Testamento para a língua alemã, né? Isso já em 1522, um ano após, naquele ano seguinte à Dieta de Worms. Então, foi fundamental esse apoio recebido por parte de autoridades seculares também. Esse contexto histórico é importante, reverendo Samuel, porque não pode passar despercebido por nós. O Lutero conseguiu o que outros não conseguiram por causa do apoio político. Exatamente. Não tem como você fugir desse. Aí está a providência de Deus. Não, você tem momentos de providência. Por exemplo, Tyndale, né? Tyndale tem a Bíblia que ele escreve. E chega um momento que a Igreja Católica está indignada ali com a versão da Bíblia, e alguém deu uma ideia de gênio, né? Compra as Bíblias dele e ele vende por um valor mais alto. Com o valor que ele vende as Bíblias, ele tem recurso para fazer mais Bíblias. Então, assim, tem esses momentos de providência do Senhor, como foi a questão de Lutero. Deus guiando a história, né? E não só a questão política, né? Como também a questão tecnológica. Você tem, que é muito dito, a imprensa moderna, né? Moderna, assim, da época que facilitava que você propagasse os ensinamentos, os livros, de um jeito que séculos anteriores, com Wycliffe, com Hus, não tinha como. Tanto que o reverendo Samuel citou, quando Lutero é acusado de ser russita, ele tem que ir atrás de saber o que Hus escreveu. Ali, a partir de 1517, com a prensa de Gutenberg, você não tem mais isso. Essas ideias elas já começam a espalhar
como fogo, né? Algo que era inédito para a sociedade, para o povo daquela época. Então você tem um aspecto político, você tem um aspecto teológico, de Deus levantando homens para reformar a sua igreja, e você tem um aspecto tecnológico também. Eu não lembro onde, mas eu li em algum lugar alguém brincando com a ideia da plenitude dos tempos, da vinda de Jesus, também de alguma forma, obviamente que em aspectos menores, né, na reforma protestante, porque era Deus levantou na sua providência a pessoa certa, no lugar certo, com as condições certas, para que a igreja dele pudesse voltar a essa pureza, voltar ao movimento das fontes, né, da escritura. Você tem um humanismo acadêmico também surgindo, outro movimento importante na academia, que auxilia esse processo todo. Um dos grandes opositores ali, se eu não me engano, Erasmo de Roterdã, né, que está lendo e estudando grego e lendo o Novo Testamento e tudo mais. Então, era um momento de uma efervescência assim, né, política, social, econômica, teológica e religiosa também. Exatamente. Essas condições históricas, sociais e políticas favoreceram o florescimento do que foi a reforma e o seu avanço. Como o reverendo Samuel muito bem lembrou, não é? Condições que não existiam antes, quando pré-reformadores... A prensa, né, de tipos móveis, que, por exemplo, é fundamental também a questão da prensa de tipos móveis, porque isso dá uma visibilidade, um alcance absurdo. Por exemplo, Lutero afixasse 95 teses hoje no Instagram, o alcance ia ser muito maior. Então você tem essas ferramentas modernas, né, vamos colocar dessa forma. Você tem ali o fim da Era das Trevas, o início da Era das Luzes, né, depois chamado Iluminismo. Você tem várias coisas que, na providência de Deus, vão acontecendo para que o movimento ele seja o que ele é. Por exemplo, o próprio acolhimento dele, né, no castelo, e eu gosto da questão do castelo, porque de lá ele escreverá o Castelo Forte, né? E é interessante você olhar a letra do Castelo Forte, ele entende que o que o mantém em segurança e o mantém vivo, à luz do Salmo 46, não é aquele castelo físico onde ele está, é Cristo que é o verdadeiro Castelo Forte. Sim. Então você tem, aí depois você vai ter, né? 1529 você vai ter lá Masburgo, né, a discussão, inclusive um dos que arranjaram aquela discussão foi o Melanchthon, né, que depois, para nós reformados, ele é o cara da reforma, da teologia reformada na Alemanha. O Melanchthon arruma lá um encontro entre o Zwinglio, né, como eu já vi num documentário, o Zwingle, né, entre Zwinglio e Lutero para discutir a questão do memorial e a questão da consubstanciação. Você tinha lá a transubstanciação, que era o dogma católico, né, que ainda é. E aí o luterano vai defender a consubstanciação, o Zwinglio ali olha lá mais para o memorial, e há o embate entre eles, enquanto o Felipe Melanchthon já está muito próximo da visão calvinista, né? É verdade. Então você tem, esse é um dos grandes questões. Isso me leva até um texto bom do Calvino, que ele vai tratar ali a necessidade de uma reforma. Alguns livros, inclusive da editora João Calvino, que é a editora que eu sou do Conselho Editorial, já fez a tradução desse texto, a necessidade de uma reforma. Acho que é de 1555 esse documento. E ele vai falar que a principal pauta da reforma não foi sobre soterologia, foi sobre liturgia. Diz que a principal discussão da reforma, não é que não existam outras, mas a que leva mais discussão, não é como o homem deve ser salvo, mas como Deus deve ser adorado. Olha só. Então ele vai fazer esse apontamento. Se você parar para ver a questão da ceia, a questão da escritura na própria língua, envolve a cessação daquela chamada fé implícita, né, que o católico podia ser em latim, ele não tinha problema, porque a fé dele estava confiada a fé do sacerdote, que estava dizendo as palavras em latim, ele confiava que estava tudo certo. Então você tem essas questões litúrgicas. O próprio a própria Soli Deo Gloria envolve questão litúrgica, o princípio regulador do culto, em contraponto ao princípio normativo de culto. É só para quem está em casa, a gente tem que abrir umas notas de rodapé aqui. Nós somos reformados, cremos no princípio regulador do culto, ou seja, só há no culto aquilo que a Bíblia estabeleceu. O princípio normativo de culto é: se a Bíblia não proibiu, pode ser usado. Parece a mesma coisa, mas é muito distante, bem distante. Ou seja, se não há um impedimento formal, pode fazer, e não é assim. Por exemplo, eu gosto muito dessa ilustração, a ilustração que se dá em relação às velas. Velas para uso litúrgico. A Bíblia prescreve a vela como uso litúrgico? Não preceitua. Então não usa. Os outros dizem: mas a Bíblia não proíbe, por que eu não posso usar?
Sim, A sim. questão da gaveta, né? Lutero abre a gaveta, tira uma coisa, outra não pode, não pode, não pode, e fecha a gaveta. Calvino pôs a gaveta completa em cima da cômoda, pôs a gaveta de volta e falou: isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode. Isso aqui a Bíblia não proíbe, mas a Bíblia não Não autoriza. autoriza. E aí fecha a Exato. gaveta. Então é bem diferente, tá? Então eu vejo muito litúrgico, né? As Também, discussões também. litúrgicas. Há até quem diga que a reforma de Zwinglio, na Suíça, tenha tido mais essa tônica, enquanto a de Lutero, na Alemanha, tenha tido mais a tônica teológica. Sim, Seria a esse justificação pela fé também. somente é o principal ponto, porque é a principal Exato, discussão, né? A principal exato. discussão não só a escritura, mas acima de tudo a salvação, né? A salvação Exatamente. justificação é pela fé somente. Exatamente. Então, esse teria sido, inclusive, um dos pontos de discordância por parte dos dois. Agora, é interessante dizer isso, reverendo Samuel, porque quando a gente passa a estudar esse período específico da história, a gente vê que, na verdade, é até possível falar, reverendo Paulo, em reformas, no plural, Sim. em vez de reforma no singular, não é? Porque, por exemplo, a reforma de Zwinglio na Suíça, ela acontece contemporaneamente à reforma de Lutero na Alemanha, né? E, evidentemente, eles têm as suas diferenças, mas ambos nesse movimento de retorno, não é? À Sagrada Escritura, aos fundamentos. E há estudiosos, inclusive, que gostam de fazer essa diferenciação, reverendo Paulo, de reformas no plural em vez de reforma no De uma singular. reforma, né? O que, em certo sentido, fala sobre um momento difícil pelo qual passava a cristandade. Não é? Sim. Em diversos lugares, esse apelo por reforma era muito grande, não é? A ponto de suscitar movimentos distintos, mas com essa mesma intenção, com essas mesmas motivações. Eu gosto dessa ideia de reformas porque a gente às vezes olha para o passado muito com o nosso jeito, né? E hoje, se acontece uma coisa aqui e acontece uma coisa ao mesmo tempo em Belo Horizonte, a gente consegue se falar. Eu falo Belo Horizonte porque é de onde eu vim. Ou se a gente está tratando de um assunto aqui, reformando a igreja, vamos colocar nesses termos, né? E nós temos irmãos americanos, ingleses, franceses com a mesma tônica, a gente consegue se falar. A gente consegue se falar por mensagens instantâneas, por chamada de vídeo. Naquele tempo, por mais que naquele momento havia uma facilidade maior por conta da prensa móvel e tudo mais, não era assim um negócio tão simples você se comunicar, de Zwinglio e Lutero se falarem ou de conversarem com alguém que estava na Inglaterra, na França. Então, você tem esses momentos, né, esses epicentros, vários epicentros de reforma com tônicas diferentes, mas todos com aquele metrônomo, né, aquele martelo batendo no mesmo caminho, no mesmo sentido. O que mostra pra gente de uma forma muito bela a providência de Deus, né, de que Deus naquele momento estava sacudindo a árvore mesmo, estava querendo limpar o entulho, estava querendo purificar a sua igreja de alguma forma. Perfeito. Já está indo aí, já caminhando a quase metade do programa. A gente falou aí das raízes, então dá para só nas raízes a gente podia falar mais um bocado aqui, né? Por exemplo, Sim. a reforma na Inglaterra ela já é litúrgica, ela é mais litúrgica e eclesiológica no sentido de governo do que Sim, propriamente a questão doutrinária, né? Os puritanos, né? Que era o movimento aí da pureza das vestes, né? Eles falavam que a Inglaterra havia sido reformada pela metade, né? Havia necessidade de aprofundar mais, mas não tem como a gente ficar muito nas raízes, né? Vamos falar então dos frutos, tá bom? Em relação aos frutos, quais são os principais frutos aí? Vamos falar das solas. Esse 5 pontos calvinista depois, viu, gente? Não vou entrar nos 5 pontos aqui, porque é uma discussão já do século... Não do século XVII, mas já do século XVIII, né? Aliás, do século XVII. Começou no século XVI a reforma. Ali no século XVII você tem Dort, próprio Westminster já é outro século já. Quais são os frutos, então? Vamos falar das solas, chamadas solas da reforma, né? Claro que não há ninguém que vai, vamos escrever aqui 5 solas e tal... Mas dá para se resumir as solas, os principais pontos da reforma com essas 5 solas. Sim, eu acho que, inclusive, os frutos da reforma, eles passam por meio desses 5 solas, né? A gente poderia tratar brevemente de cada um deles aqui e apontar como essa transformação do pensamento, essa reforma no pensamento foram aplicadas na doutrina, no culto, na eclesiologia, na forma de governo e em tudo mais. Então, eu acho que os 5 solas é um bom caminho para a gente pensar em frutos da reforma, porque eles vão em muitos momentos falar sobre muitas áreas ou muitas formas com as quais
esses lemas, que são os 5 solas, se aplicam a cada área específica da vida da igreja, da vida particular e pessoal da pessoa, nas doutrinas, na teologia e no desenvolvimento teológico aí da igreja. São 5 lemas que bem sintetizam, bem resumem o que foi a reforma e que, evidentemente, nos tocam ainda hoje, não é, Reverendo Paulo? Sim. Enfim, nós podemos olhar para eles também como herança, né, como lemas nos quais ainda hoje nós nos apegamos, como herdeiros da reforma, a fim de que não experimentemos aquilo que experimentaram naquela época específica, sobretudo ali na Baixa Idade Média, que é quando esse entulho todo, para a gente continuar na metáfora, causa tanto incômodo, né? Então, são lemas aos quais nós continuamos ligados e que usamos, inclusive, como lemas que precisamos sempre lembrar, a fim de não nos afastarmos do que é a verdadeira fé evangélica. Mas a gente está falando aqui dos 5 solas, ainda não os citamos, né? Sim. Então, vamos lá, não pela ordem, porque a minha memória não é muito boa, mas vamos lá falar de somente a graça, somente a fé, somente Cristo, o que faltou aí? Somente Deus a glória e somente a Escritura, que é o conjunto desses 5 lemas específicos, né, que bem sintetizam, bem resumem o ímpeto da reforma, esse movimento da reforma, de retorno à Escritura como único padrão, como única regra de fé e de prática do crente, nesse caso sola Escritura, né? Solos Christus, só Jesus é mediador entre Deus e os homens, e é a Ele que nós nos achegamos, e por meio dele que nós nos achegamos a Deus, não é? E não por nenhum outro, não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Somente a fé, por meio da fé que nós somos salvos, é a justificação pela fé, não é, Reverendo Samuel? É interessante essa questão do sola fide. Eu cresci numa igreja, cresci não, tá? Eu fui seminarista já, porque eu cresci em outra igreja lá em Fortaleza, eu cresci na primeira, depois fui para a igreja da Aldeota, que era a igreja que era pastoreada pelo reverendo Nir Cortez, filho do também falecido reverendo Natanael Cortez, presidente do Supremo Conselho, enfim. E nessa igreja, hoje tem as 5 solas, mas na época tinham 3 solas lá. Você chegava, no púlpito tinha uma cruz celta lá, a cruz com a bolinha no meio, tá? E tinha lá 3 solas. Você tinha a sola gratia, a sola fide e... Não era sola agora, solos Christus não. Sola Escritura. Tô na dúvida se era o sola Escritura, mas tinha eu lembro do sola gratia e sola fide. Agora estão as 5 lá. E olhando para sola fide, você consegue entender o quão profundo é a questão da fé, porque é o mesmo radical de fidelidade. E aí a pergunta que se faz é: quem que é fiel na história? O homem pode ser fiel a Deus? Pois é. O homem consegue agir com fidelidade ao Senhor? Não, ele não consegue. Quem que é fiel aqui? Fiel é o Senhor. Ele é tão fiel que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Então a palavra no latim ajudou muito aí. Ajudou muito. Para refletir sobre a semântica, né? A questão da palavra. É verdade. E sola gratia, né? Somente pela graça que nós somos salvos, não há mérito nenhum na nossa salvação, pelo menos não mérito nosso, os méritos são todos de Cristo e não nossos. Pela graça, mediante a fé que Deus nos salva, esse também é um lema importante, porque recuperado por esses movimentos de reforma, e somente a Deus a glória, não é? Soli Deo gloria, que também é um lema importante. Somente a Deus nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e toda a nossa devoção é dedicada a Ele, não é? Você vai ter em resumo que a salvação não é mérito humano, é graça de Deus. A justificação se dá pela fé e pela fé somente, não por méritos humanos ou por obras humanas. Você tem que somente Cristo é o Senhor da igreja, cabeça da igreja, mediador da igreja, o profeta da igreja. É só ele tem um texto muito bom do Emílio Garófalo dizendo as 5 ofensas, as 3 ofensas, as 5 não, eu estou com 5 cada das solas. As 3 ofensas da Igreja Católica Romana contra os ofícios de Cristo, uma coisa assim, do Emílio Garófalo. Saiu pela Fides Reformata, é isso?
Mas eu acho que entrou também eu acho que tem pela Fides, eu posso procurar aqui para ver a referência melhor, mas eu acho que foi publicado num livro. Não sei se é aquela homenagem que fizeram ao Dr. Hebe e tal. Ok. Mas ele levanta essa questão. Ele cita, inclusive, documentos da Igreja Católica mostrando como é que a Igreja Católica afronta cada um dos ofícios de Cristo quando o Papa leva sobre si esses ofícios. A ofensa romana aos 3 ofícios de Cristo. Pronto, isso. É o que? É Fides ou livro? Tá na Fides aqui, o que eu achei aqui quando... Tá, depois eu olho. Eu lembro de... Eu acho que aquele homenagem ao Dr. Weber tem, mas enfim... E aí você tem o sólido glória, né? Que somente a Deus toda a glória, inclusive o culto, né? Você vai ter meios de graça sendo discutido, elementos de culto sendo discutido, o que é elemento e o que não é, que é o princípio regulador do culto e tudo mais. E você tem, para mim, a grande coroa do que o Lutero, mais uma vez, sustenta nas suas argumentações, que é só a Escritura. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, né? Somente ela deve nortear a igreja. Nenhuma outra coisa, concílios erram, que a confissão de fé, inclusive, abraça essa ideia, né, de que os concílios eles erram, de que os concílios eles podem errar, logo devem ser corrigidos, mas a Escritura é inerrante, ela não erra. Então é bem interessante. Não são as únicas coisas, né? Nós teremos, além dessas 5 solas, outros aspectos. Por exemplo, sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal dos crentes. Que para mim, junto com a justificação pela fé somente, é uma das grandes teologias defendidas, um dos grandes assuntos teológicos defendidos por Lutero. Lutero, inclusive, traz uma discussão interessante. É uma coleção que eu li lá no Jumper, o tomo 4, acho que é o volume de número 4, eu já pego a referência aqui. Ele traz uma discussão sobre o sacerdócio universal dos crentes e ele diz o seguinte: todo crente deve estudar a Escritura, contudo, o livre ensino, o livre acesso às Escrituras não é livre ensino das Escrituras. Nem todos podem ensinar. Todos devem estudar, mas nem todos devem ensinar as Escrituras, porque isso é específico para aqueles que foram vocacionados. Reforçando aquela questão, cara, a reforma também, que o que a reforma defendeu não é a livre interpretação das Escrituras, mas o livre exame das Escrituras. Isso, enfim, são coisas diferentes, né? Porque essa é uma acusação com a qual muitos nos colocam contra a parede, né? Dizendo que a reforma teria dado escancarado, exatamente, a interpretação da Sagrada Escritura ao bel prazer de todas as pessoas. Mas deixa eu até pegar essa fala, Douglas. Né? Tá, vamos lá, pegar essa fala. Quantos problemas teológicos nós tivemos na época da Grande Cristandade, até antes da Grande Cristandade, tendo que ser resolvido por concílios? As heresias cristológicas, por exemplo. O fato é que quando um católico romano faz uma afirmação como essa desonesta, ele está levando em conta a igreja de hoje. Onde há, por exemplo, o movimento neopentecostal, que para nós presbiterianos não é uma igreja séria, não é nem igreja... Não é genuinamente evangélico. Não é nem uma igreja menos pura, porque a reforma vai instituir essas diferenciações. Existe a igreja pura, menos pura e as seitas. Para nós, o movimento neopentecostal é seita. Ponto. Aí... mas até no movimento deles também há uma discussão muito grande, né, com relação a vários pontos teológicos que você tem aí. Não, recente tem também, mas eu estou falando assim, quando eles fazem a leitura, eles não olham para as igrejas históricas. Igrejas essas que surgiram de fato na Reforma e que não surgem com grandes questões ou grandes discussões, a não ser, claro, a questão da ceia, que é discutido, a questão do batismo é posterior, com os anabatistas, que é a discussão, a questão do tipo e do público, né? Como deve batizar e quem deve ser batizado. Você vai ter a questão da salvação ali, que é uma discussão que já acontecia dentro da Igreja Católica, com a questão do pelagianismo, e depois tem um semi-pelagianismo, e a discussão arminiana ali em Dort. Mas você tem esses pontos que ainda são resquícios da discussão da Reforma. Sim. Não é um negócio que acontece século XVIII ou XIX, aí tem um liberalismo teológico que bagunça o coreto, né? Que bagunçaria de qualquer forma. Né? Mas que estaria lá para bagunçar dentro da própria Igreja Católica Romana, que já sofria com o liberalismo teológico há muito tempo. Na verdade, para mim, o liberalismo teológico ainda é resquício de um catolicismo romano que estava na cabeça, na mente de alguns. Não, o que eu quero dizer nesse sentido é isso, porque eles vão afirmar isso para falar de uma suposta unidade que a Igreja Romana apresenta, mas que é uma unidade administrativa só. Né? Ela não é uma unidade assim tão doutrinária, teológica. Você tem vários movimentos dentro da própria Igreja
de Roma que são divergentes Exatamente, entre não há si. uniformidade, né, Não há reverendo? uniformidade. Você tem os carismáticos, você tem adeptos de outras áreas, né? Você tem Tem aqueles que não vários aceitam o movimentos. Concílio Vaticano II, você tem vários. Exatamente. Eu- Sede vacantistas, Sim, né? os Eu tava mexendo aqui no meu computador, tentando achar uma foto antiga do púlpito, porque a nova tá com as 5 solas lá. Então ela era sola escritura, sola gratia, sola fide, exatamente nessa ordem, até por tamanho, né? Ela vai diminuindo, tem uma cruz céltica muito bonita, que é o símbolo, o grande símbolo da igreja, a logo da igreja é essa cruz célticazinha. Só para me corrigir aqui, o texto do reverendo Emílio não está na FIDES, tá bom? É porque apareceu aqui uma referência da FIDES. Mas está no livro A Sistemática da Vida. É uma homenagem ao Em Dr. Heber. homenagem ao Dr. Heber, publicado por outra editora, que eu não sei se pode mencionar. Não, já mencionou muito. Procura, você acha Procura, aí. você acha aí. Inclusive, quem quiser, eu tinha esse livro, sumiram com esse meu livro. Quem quiser me mandar de presente, fica a dica aí, eu tô recebendo, tá? Se você comprar a segunda edição, você me dá a primeira de presente. Mas tem uma segunda edição dele, Tô não? brincando, tô Não, brincando. ele lançaram e não... Já fica aí. Eu acho que não foi. O foi pessoal da muito- editora que se lançarem, eu vou ganhar um de presente do Samuel. Cara, eu ia até abrir para a editora aqui, mas deixa. Deixa. É uma editora de presbiterianos, né? É, um monergismo. Tá, já falou já. Aí mete. Então deve ter no Pilgrim lá pra gente poder Deve ver. ter. Vou abrir provavelmente. depois, faz tempo que eu não vejo essa obra, é uma obra muito boa. Sim, E aí, nós temos então esses frutos. Eu acho que além da questão do sacerdócio, nós temos os meios de graça, nós temos a questão do sacerdócio universal do crente, que nós é temos muito- o princípio que é muito regulador mal- do culto. O sacerdócio universal dos crentes, que é muito mal interpretado também com essa última afirmação que o reverendo Samuel fez, né? Com aspectos... tem gente que vai defender de Que forma qualquer um mais pode ensinar, e não é. Isso. E tem uma diferença entre pregação do evangelho, você evangelizar e você Sim. assumir a função de docente de uma igreja Isso. e pregar a igreja. São duas, é uma discussão São muito coisas atual. bem diferentes. E é Nossa, um né? negócio que São duas na coisas bem reforma era muito diferentes. claro, né? É que hoje, você fala sacerdócio universal, você já pensa numa popularização aí de algo que nem a escritura Sim. Você vai ter na Inglaterra a discussão que vai reverberar lá na confissão de fé, a discussão entre aqueles que, os leigos e os que eram estudados, né, vamos colocar dessa forma. Haviam leigos que assumiam os púlpitos das igrejas, o que é que precisa fazer para prepará-los. E aí você vai ter, por exemplo, a pergunta 158, que é uma pergunta muito recente na nossa igreja, a sim, discussão. bem controversa. E bem controversa, que vai falar justamente isso. Quem deve ensinar a igreja? Né? E a resposta é aqueles que foram dotados ou chamados para aquele fim. Isso é à luz de, não é o pensamento de Westminster ou da Reforma, é o que diz Efésios 4:11, né? Exatamente, Dizendo o que que diz a alguns foram Escritura. chamados para o Sim. ensino, para serem mestres, pastores. E receberam dons para isso. Foram. né? Outra coisa interessante de Efésios é que quem dá dons à igreja é Cristo, É né? Cristo. Ele é o vitorioso, ele é o rei vitorioso que pega os espólios de guerra e distribui Exatamente. entre as suas tropas, né? Vamos pegar essa analogia, que é mais ou menos o que ele cita lá. Outra coisa também é a discussão, a profundidade da teologia calvinista. Quem está em casa, já vamos falar de Calvino. Calvino, a questão soterológica, apesar que ele tem escrito sobre isso, ele escreve, ele tem a posição dele, tanto que Beza tem a posição dele, Arminius é bem calvinista também, mas a grande questão calvinista não é nem isso tudo não, é a questão, por exemplo, da ética no trabalho, a questão de como os mandatos criacionais devem glorificar a Deus. Ele pega ali o pensamento de Melanchthon, né, que ele tinha os 2 usos da lei, ele aprofunda para 3 usos da lei. Então tem muita coisa que a reforma produz já no segundo momento, né? A gente já está falando aqui do movimento reformado, que é o que acontece a partir principalmente ali de Marsburgo, começa a ter então uma segunda onda da reforma. O pessoal fala de segunda geração, né? Exatamente. A gente já fala de uma segunda Por geração exemplo, da reforma. a Alemanha ela é luterana, mas Melanchthon ele é calvinista, por exemplo, ele é reformado, vamos colocar, ele é reformado. Aí você tem lá os huguenotes na França. Na França. Que- E esse termo calvinista começou pejorativamente Sim. por parte dos luteranos alemães, que começaram a ver a influência da teologia calvinista na Alemanha e começaram, não, isso é calvinismo, ou seja, é estranho aqui a nossa Alemanha, vem de outro lugar, não é? Não, Mas Calvino foi o grande sistematizador Sim, gente. da Sagrada Escritura, né? Se você pegar aí o compêndio reformado, e ele é muita coisa, tem muita coisa escrita, 70%, 60%, 70% foi escrito por Calvino. Calvino, por exemplo, ele é atribuído a ele o início da prosa francesa, né? Que é um estilo literário de escrita que é inaugurado com as Institutas
da religião cristã, que é outro livro também que muita gente diz calvinista que nunca nem leu, né? Assim, Então, se você tem aí, tem pela nossa editora, tá em 1 tomo, em 4 tomos, eu sou... excelente. Faço o jabá aqui. Excelente, excelente. Vale a pena, e estava em promoção um dia desse, deve ter em promoção ainda esse mês da Reforma, vários livros lá de Calvino, tem Calvino em Praça Pública, tem vários livros lá que estão em promoção para vocês adquirirem. Acho que nesse sentido, a reforma calvinista, se a gente pode assim chamar, né? Aí sim, eu percebo o Calvino muito preocupado com questões do culto, né? Da pregação. Ele, inclusive, abre a Companhia dos Pastores lá em Genebra, e em aspectos que são considerados por nós hoje mais práticos, né? A ética, isso que o reverendo Samuel Os mandatos citou, né? criacionais, né? A questão do trabalho, por exemplo, há lá em Genebra os mercenários, né? Que eles se vendiam como exércitos para outros países. E agora eles não podem mais fazer isso. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aqueles que trabalhavam com ouro em Genebra, porque eles faziam arte, faziam estátuas, né, imagens, ídolos, agora eles precisam direcionar. E aí alguns dizem que eles direcionam o trabalho deles manual para a confecção dos relógios da Suíça, né? Então você tem muita coisa aí que começa a mudar por causa da reforma. Mudança profunda. Não é o cara dizer, hoje eu sou crente, pronto, não. Empregos precisam mudar, vocações, né? Inicialmente o cara era vocacionado para, sei lá, fazer um negócio lá que era contra as escrituras, agora ele precisa mudar o rumo dele e o que ele vai fazer. Então, eu volto a falar, porque quem está em casa às vezes não tem a dimensão do que é a teologia calvinista, né? Ela é bem profunda. Tem reforma na educação, a grande reforma educacional Sim. de Genebra. Eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre a igreja como consciência do Estado, né? E eu entro na questão de Genebra. Ele faz uma reforma educacional, coisas que o pessoal quer defender hoje, por exemplo, professores sendo melhor remunerados, tendo auxiliar em sala para poder ajudar com a questão de dar conta dos alunos, a mão de obra especializada. Isso é um princípio calvinista, cara. O calvinista entende que se eu fui vocacionado para X, eu tenho que ser bom naquele X. Negócio de faz tudo não era bem visto em Genebra. A questão do cara ter 2, 3 empregos não era bem visto em Genebra. O cara tinha que trabalhar naquilo que Deus o chamou, sem tomar o trabalho de outros, porque o trabalho ele servia para glorificar a Deus, para sustentar aquele trabalhador, a sua família e ajudar aqueles que precisavam. Então você tem várias questões. Se ficasse em Genebra, a gente não saia nem do programa hoje aqui. É o evangelho aplicado a toda a vida, né? Sim. A todas as dimensões da vida. Tanto que eu acho que é o Frever, né? Frever não é a pronúncia? O historiador? Fèvre. Lucien Porque Fèvre. você sabe falar francês, eu não sei. Não, Ele vai agora dizer gastou. que isso, que Calvino ele não cria uma teologia, ele cria um tipo de homem, o calvinista. Essa é a conclusão. Acho que foi ele que afirmou isso. Eu estou na dúvida agora se foi ele, mas acho que é ele. Num dos escritos dele, ele diz isso. Calvino ele criou um novo tipo de homem. O homem calvinista, no sentido não de idolatria ao nome, mas é justamente esse distintivo, o pessoal Sim. usava até de forma pejorativa. Um crente, um reformado, ele tem um estilo de vida. Na ética, no trabalho, em tudo, ele não vive a escritura em alguns momentos da vida ou em algumas áreas da vida dele. Ele vive a escritura o tempo todo. E ele precisa viver as escrituras o tempo todo. E olha como isso é um desdobramento daquele fruto da reforma que a gente falou do sola escritura, né? Como a autoridade máxima, não só nos aspectos eclesiásticos de tomadas de decisões conciliares e tudo mais, mas na própria vida, né? Como regra, literalmente, de fé, daquilo que se deve crer acerca de Deus e de prática, de como se deve praticar. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, na reforma do culto, né? Com o princípio regulador do culto, com outros aspectos, a língua vernacular, que naquele momento era novidade, né? Você ir à igreja e você entender o que o ministro estava falando. A questão da reforma musical, que pouco se explora muitas vezes nos dias de hoje, né? Da ideia, tem um artigo muito bom do maestro Parcival Módulo, que fala sobre impressão e expressão nesse sentido, de que até a reforma, a música naquele momento, ela era mais de expressão para criar aquele ambiente, aquele momento, e aí a reforma protestante, especialmente a reforma calvinista, ele vai trazer de volta esse aspecto de impressão, de você se expressar por meio da música, de se preocupar com a acessibilidade da música para a igreja. Então a reforma tem excelentes frutos, excelentes desdobramentos, além da questão soteriológica, né? Que nos nossos dias,
muito por conta de algumas polêmicas e controvérsias, é o que ressalta mais aos olhos. A discussão hoje, cara, é muito vazia, né? O pessoal, eu vou participar de debate, como os irmãos sabem, é sempre os mesmos temas, sempre as mesmas questões, sendo que há questões profundas no calvinismo, né? No calvinismo eu me refiro à questão soteriológica, eu falo no sistema de pensamento calvinista, né? Ou reformado, né? Talvez seja mais, contemple mais grupos, né? Sim. Que é justamente esse movimento reformado, a discussão é muito mais profunda, cara. Claro que Trento, quando ele vai responder, ele responde acima de tudo a Lutero. Há uma preocupação de Trento de responder à pauta luterana, as questões, por exemplo, justificação pela fé somente, mas para mim aprofunda bastante nessa segunda onda, né, nesse segundo movimento dentro da reforma protestante. É um passo além, né? Que é o movimento reformado. Eles precisam aprofundar muita coisa, né? Você tem aí o século XVI se encerrando, o século XVII chegando e entra no século XVII. Apesar que você vai ter Dort ali, né? Mas tem muita coisa. Eu insisto, como eu falei, aqueles que podem adquiram as institutas, façam um estudo aí sistemático. Nós temos as institutas comentadas pelo Dr. Emstein, né? Então você consegue fazer esse estudo mais aprofundado. Estou de olho no tempo aqui, a gente tem ainda acho que uns 15 minutos de programa. Vamos falar então, a gente já falou das raízes. É porque você me falou até 10. Calculou. Tá. Minha voz aqui calculou errado. Ainda tem um tempo ainda, tá? Mas vamos caminhar aqui, tem as considerações finais ainda. Nós falamos das raízes, tá? De onde eles voltam para pegar a sua teologia. Nós falamos dos frutos, tá bom? O que é essa árvore, né, da reforma dá como fruto. E eu queria falar sobre hoje. O que é a reforma hoje, então? Eu já vi muita gente falar assim como Lutero teve que afixar 95 teses, haviam tipos de indulgência, hoje há as indulgências modernas, há necessidade de uma nova reforma. Há uma necessidade de uma nova reforma. A gente tem um dos lemas da reforma, né, que é a igreja reformada sempre se reformando. Que era para a igreja estar sempre atento a esse processo de constante reforma. Não das escrituras, não da sua teologia, mas da vida da igreja. Há necessidade de uma nova reforma? Alguém precisava aí postar novas teses ou não? Eu não diria que há necessidade de uma nova reforma, mas sempre há necessidade de voltarmos aos lemas da reforma, ao que foi a reforma, como eu disse mais cedo, né? Para que não voltemos a crenças e práticas que são estranhas ao Evangelho e que foram contra as quais a reforma em seu tempo se posicionou, né? Então, eu não diria uma nova reforma, reverendo Samuel, pelo menos se esse termo não for muito bem qualificado, mas eu diria que certamente há sempre a necessidade de voltarmos ao que foi a reforma, aos lemas da reforma, e com isso, evidentemente, que eu quero dizer a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra, a afirmação da graça do Senhor, por meio da qual nós somos salvos, a afirmação da fé como instrumento pelo qual nós nos apropriamos daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus e também, evidentemente, afirmando a centralidade de Deus a quem nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a vida vivida em sua presença, não é? Em todas as dimensões da nossa existência, não só no âmbito eclesiástico, reverendo Paulo, digamos assim. Agora, certamente há desafios novos que vão sendo impostos contra esse espírito da reforma. Você acha que a nova... Para mim parece tão cíclica a história, cara. Parece sempre a mesma história que se repete. Pois digamos que são novas roupagens a velhas heresias. Tá. Né? Só requenta, né? Exato. No mundo nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. E a esses perigos, evidentemente, nós precisamos sempre responder, né, reverendo Paulo? Sim. Sempre responder no espírito do que foi a reforma, não é? Sempre colocando ou voltando a nossa atenção a esses seus lemas tão importantes que nós não lembramos numa ocasião como essa. Afinal de contas, 508 anos desse movimento que é tão importante, não só para nós, mas foi tão importante na história do mundo, né? Sim, eu gostei muito e faço das palavras do reverendo Douglas as minhas, né? Cara, a gente tem muito tempo de programa ainda, não vai... Calma, jovem. Toda vez que eu falo isso aqui... Não vai plagiar não, cara. Dá a tua opinião, bicho. Não, mas a minha opinião no sentido de voltarmos a um espírito, né? Muito se usa esse lema
de igreja reformada sempre está se reformando, para tentar introduzir alguns modismos, algumas daquelas velhas práticas e doutrinas com outras roupas, talvez mais bonitinhas e mais cheirosas, mas há esse espírito reformado de ter como o texto bíblico nos diz, né, de ter a palavra de Cristo arraigada no coração, né, habitando no coração, de manter aquele aspecto do Salmo 119 que a gente aprende como criança, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Naquele sentido... Eu prefiro o guardo. Guarda a Escondi, tua palavra. parece que o cara não vai falar para ninguém, não vai evangelizar ninguém. Escondi no sentido de você entesourou a palavra perfeito. no seu coração. Pronto. E essa intrepidez, talvez, eu acho que essa é uma boa palavra, de não se desculpar pela palavra de Deus. Eu li um texto esses dias, fala sobre o crente legal, né? Que é um pouco o espírito da nossa época, né? Toda vez que você vai fazer uma afirmação mais contundente, isso é o que o autor do texto diz, reverendo Evandro, da Igreja Reformada de Cristo lá em Porto Alegre, você precisa fazer uns 10 minutos de considerações antes de você afirmar alguma coisa que a Escritura afirma. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos recuperar o espírito da reforma, de não nos desculparmos pela palavra de Deus, de termos um pouco mais de rigor e de zelo por aquilo que a Escritura ensina e pelas suas aplicações. Hoje, o meu sentimento é que, normalmente, dentro da igreja, a gente não se preocupa muito com o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, mas só fazendo porque precisamos fazer ou porque está todo mundo fazendo. E, às vezes, a gente cai em algumas ciladas nesse sentido, né? Então, tá todo mundo indo por um canto, a gente vai lá e aí falta reflexão bíblica e teológica mesmo no chão de fábrica ali da igreja, de por que a gente está fazendo isso? Em que isso ajuda a igreja? Quais são as consequências doutrinárias, eclesiásticas, práticas disso na vida da igreja, como organização, como instituição, como assembleia, mas também na vida da igreja enquanto prática, né? Você via, eu percebo assim pelos escritos e pelo aquilo que a gente tem da reforma, um zelo pastoral muito grande de você ensinar as escrituras e aplicar a doutrina à vida daquelas pessoas, que às vezes falta em alguns contextos pra gente, assim. Pelo menos essa é a minha opinião e a minha leitura. Mas não é sintomático e até mesmo preocupante só se falar de reforma em outubro ou no dia 31 de outubro? Eu concordo. É preocupante, sim. Não deve ser lembrada só nessa ocasião, né? Você tem Muito embora nessa ocasião a gente lembre ainda mais. A gente poderia saber? Porque um dia pegar a Sé ir lá na Sé fixar 95 teses lá. Rony, você tá com a imagem aí fácil, não? Eu tenho uma imagem preparada já, eu mandei no WhatsApp pra ti. Depois ele vai preparar a imagem, já ele projeta aí uma imagem sobre esse momento histórico, tá? Mas a igreja precisava se posicionar mais, sim, cara. Eu vejo a igreja muito encolhida e acuada, cara, diante de outras situações, né? Há muitas discussões, não apenas doutrinárias, mas que a teologia, uma boa teologia, poderia fazer muita diferença no mundo que nós vivemos, um mundo quebrado, um mundo sem referenciais, né? Sim, sim. E sem um norte, né? Sem uma bússola. E eu acho que parte da culpa, reverendo Samuel, se faz explicar quando a gente considera a dissonância que há, mesmo entre os protestantes, né? As discordâncias que existem, às vezes por coisas tão pequenas, nos esquecemos daquilo que nos une e nos apegamos àquilo que nos separa. E por vezes, em razão disso, nós perdemos a força também, não é? Sim. No sentido de afirmar esses lemas tão caros a nossa tradição. E isso também é importante que isso também fique claro, não é? Nós temos uma tradição reformada, especificamente falando aqui do nosso caso, né? Nós como presbiterianos, nós temos uma tradição reformada de homens, de servos do Senhor, que desde então têm ensinado e têm deixado a todos nós um legado de contribuições teológicas, não é? Envolvendo várias questões, vários assuntos. Eu digo isso porque às vezes a impressão que se tem por parte de algumas pessoas, principalmente daquelas que são críticas a nós, é de que não, então quer dizer que os protestantes ignoram
tudo só se apegam... É claro, sim, nós nos apegamos à Escritura, mas muita coisa boa foi produzida sobre a Escritura a partir de então. Não de modo infalível, como é a Escritura, evidentemente, mas nós temos também a nossa tradição que sempre reafirmou esses valores caros à Reforma Protestante. E não nos esqueçamos que mesmo os reformadores, vamos nos lembrar do caso de João Calvino. João Calvino também citou várias personagens da história da igreja, não é? Agostinho, por exemplo. Agostinho, Anselmo, entre outros, né? Em seus escritos. Ou seja, aproveitando aquilo que havia de bom e, evidentemente, em contraposição a todo aquele entulho, para a gente voltar à metáfora, que, infelizmente... Eu acho que, nesse sentido, é o espírito de coragem mesmo assim, dos reformadores, né? De pegar aquilo e desse pensar teológico, aquilo que a palavra de Deus diz e a gente firmar o pé. Exato, isso também é ser reformado, não é? Nos lembrar, em certo sentido, que há muita coisa boa que foi produzida de lá para cá, e na história da igreja também, não é? Sobre a Sagrada Escritura. A despeito da popularidade, né? O reverendo Samuel citou aqui a fala, que é a mais icônica aí de Lutero, né? Na Dieta de Worms, né? Ele fez algo completamente impopular. Ele não, se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele não teria recebido um monte de like, né? Ou ele teria muitos haters nesse sentido. E eu percebo a igreja em geral muito preocupada nesse sentido em fazer esses acenos e não fincar o pé. Teve um congresso há uns anos atrás, 2 congressos. O primeiro deles foi num momento de mesa redonda. Aí eu lembro que alguém perguntou assim: a gente teria uma terceira era de produção teológica? Que nós tivemos a primeira era, né, dos pais da igreja, a segunda era dos pais reformadores. Nós conseguiríamos ter uma terceira era? Eu acho que foi o Dr. Heber que respondeu assim: não, eu acho que não, porque há muitas distrações hoje em dia. É verdade. Eu não sei se foi o Heber pai ou o Heber Júnior, eu estou na dúvida agora. Há muitas distrações hoje em dia. Muita coisa que naquela época não tinha. O cara se metia na biblioteca, estudar e escrever, e aí na hora tinha alguém mexendo no celular. Aí ele falou assim, como agora, por exemplo. Um bom exemplo Então aqui. nós temos muitas distrações. Além disso, eu acho que há um baixo nível teológico hoje em dia. Sim. Por exemplo, você vê o documento lá da Confissão de Fé de Guanabara. Inclusive tem um livro muito bom da nossa editora, tá? A Tragédia de Guanabara, depois dá uma lida. Confissão de Fé de Guanabara, rapaz, você vê lá pessoas dentro de uma prisão, à beira da morte, doentes, né? Escreve o documento, eles citam textos bíblicos de cabeça, cita documentos da igreja de cabeça, que hoje você precisa explicar vários termos para conseguir ter uma conversa sobre teologia. Ah, pastor, mas o senhor é teólogo, vocês 3 são teólogos. Não, todo crente tinha que estudar teologia. Sim. Os homens ali, né, os huguenotes que morrem ali na tragédia de Guanabara, eles não eram pastores, eles eram homens que foram enviados por Calvino, a pedido de Villa-Gagnon, para trazer a fé reformada aqui para o Brasil, e sofreram, porque o Villa-Gagnon, o Caim das Américas, né, mudou de posicionamento, principalmente em relação à questão da ceia, né, quando ele viu a ceia sendo celebrada de uma outra forma, e depois a franceses criticando, né, ele ter acolhido protestantes, ele se volta contra os huguenotes. Então você tem essas questões, né, hoje os crentes não têm tanta produção, talvez porque a gente tem uma baixa teologia, eu tenho distrações demais, ou um pouco dos dois. Um segundo evento foi um que o Dr. Augustus, nos 500 anos da Reforma, o Mackenzie, em parceria com o Jumper, no mês de agosto de 2017, fez um grande evento ali, a relevância da Reforma para os nossos dias, acho que uma coisa desse Reforma tipo. no século XXI? Foi esse mesmo. Foi um dos módulos, inclusive, do Jumper. Foi excelente o evento. Teve palestras, painéis, foi muito bom. E tem 2 palestras que eu me lembro muito bem, que é uma do Michael Horton, né, que ele é traduzido inclusive pelo Mauro Master, dá 30 e poucos minutos. Eu até já sugeri aqui várias vezes, vou sugerir novamente, que Lutero não foi o primeiro luterano, e lá ele faz, por exemplo, afirmações do tipo que a reforma foi sim bem sucedida, a igreja continuou por meio da igreja reformada, a igreja foi reformada de fato, e que com o Concílio de Trento a Igreja Católica deixou de ser católica no sentido de catolicidade. Uma outra coisa bem interessante foi uma palestra do Augustus, acho que no lema, a Igreja Reformada sempre se reformando, que ele vai tratar sobre isso. Ele diz que a Igreja ela é chamada a se conformar com Cristo e não com este século. Excelente. Mas por se conformar com esse século, ela se deforma
havendo a necessidade de uma reforma. Ele joga lá com a palavra forma, né? Conforma, deforma, reforma. E eu creio que a gente está nesse momento, talvez não uma nova reforma, mas a igreja está atenta a constantemente, por isso que eu brinquei, né? Não só lembrar em outubro ou lembrar no dia 31 de outubro, mas a igreja devia estar atenta a esse aspecto todas as vezes que o pecado, ou o espírito desse século, ou o pensamento desse mundo nos deformar de qualquer forma, a gente precisa urgentemente voltar à forma de Cristo, à forma correta. Para isso, a necessidade de uma reforma. Pequenas reformas, grandes reformas, enfim, mas essa necessidade. O problema é que hoje, o meu temor é que há muita coisa que já aconteceu, que a igreja foi aguentando, e ela precisa de uma reforma mais profunda. É como um corte. No começo você vai tratando, ele vai curar. Se você deixa infeccionar e se alastrar, é possível até você ter uma gangrena e ter que cortar, amputar aquele membro, né? Então, talvez a igreja tenha deixado passar um pouquinho demais do que deveria. A igreja, não me refiro a IPB, nem igreja específica, não. Me refiro à igreja de Cristo, talvez tenha deixado, até porque está com a guarda baixa, né? Uma igreja bem desatenta, desatenta no sentido de falta de vigilância em relação à volta de Cristo. É uma igreja que foi se acomodando e se amoldando a muitas coisas desse mundo. E nesse sentido, eu acho que o que a gente poderia... E meu intuito aqui não é trazer uma visão pessimista para você ficar pessimista, não. É chamar atenção para que a gente desperte. Acordar, né? A necessidade disso. Nesse sentido, eu percebo que muitas vezes a gente está muito preocupado com o macro e não percebe que na própria vida dos nossos reformadores, a grande preocupação deles aplicada era para o micro, né? Que reverberou no macro, né? Lutero estava preocupado com as questões de Wittenberg, Calvino com as questões de Genebra, tanto que quando ele é expulso de Genebra, a sensação que transmite para a gente é de alívio, né? Agora eu vou poder me dedicar às minhas questões, ao meu estudo. E aí, ele não quer voltar depois, né? Ele não quer voltar, mas ele volta. Eu não consigo perceber que ele estava com aquela sensação de eu vou influenciar as igrejas. Não, num aspecto mais micro, mais local mesmo, né? Eu acredito que esse movimento de retorno, essa coragem reformada, a busca por essa reforma na igreja, né? Ou trazê-la de volta à forma, se cada um de nós nos preocupássemos com o nosso contexto local, em começar ali pequeno, com o nosso povo, e talvez algumas coisas a gente fosse mais feliz do que tentando olhar muito para o macro. A igreja. Eu ouço muito falar de a igreja brasileira. Só que a igreja brasileira também é a nossa igreja local, né? E se a gente não consegue trabalhar na igreja local, e por como pior a gente que faz? seja a situação aqui, a igreja brasileira, em relação a outros lugares do mundo, ela, entre aspas, está mais tranquila, porque tem muito canto aí que igreja virou museu, que igreja... Sim. Sem dúvida. Na Europa, Sem dúvida. terrível. Europa, a Europa já vive uma era pós-cristã, os Estados Unidos vivem uma era pós-denominacional, né? E essas coisas, elas Sem servem de dúvida. alerta pra gente, né? Para que a gente levante a nossa guarda como igreja aqui no Brasil. Mas é porque esse ciclo, Paulo, que eu falei, a igreja, ela se conforma, você pegar lá o ciclo vicioso de Juízes, Sim. a igreja ela se conforma, ela se deforma e precisa ser reformada para se conformar de novo. Claro que o ideal é que não tivesse esse ciclo vicioso, mas a igreja vive o mesmo ciclo vicioso de Juízes. Eles se afastavam do Senhor, Deus os punia, eles clamavam ao Senhor, levantavam um juiz, ficavam em paz, se voltavam contra o Senhor e por aí vai. Cada um vivia conforme o seu próprio coração, porque não havia rei em Israel. Isso é repetido 3 vezes isso no livro. verdade. E ali o ápice lá de Juízes é tão triste a história de Juízes. Você vê uma corrupção que está entre os cidadãos, os moradores de Israel. Depois você vê que isso alcança a liderança de Israel e por fim você vê alcançando a liderança religiosa de Israel. Você vê lá o levita que vende o próprio ofício para quem pagar mais. Você vê lá que um levita que mente descaradamente, ele entrega a sua concubina para ser violentada, não a protege, não a defende, que era a obrigação dele. Ele faz uma convocação de guerra, não vou ilustrar aqui o convite, né, porque é pesada ali a cena, Sim. né? Vocês sabem do que eu estou falando? Porque Sim, está em casa sim, dá uma sim. pesquisada em Juízes. Ele tem um convite muito Peculiar. que era uma convocação de guerra, né? E ele não conta a história que aconteceu. Se ele contasse, ela sofreu essa violência porque para ficar segura eu entreguei ela no meu lugar, os caras, como assim?
E essa é a tendência do coração pecaminoso, né? A distância de Deus e sempre, em razão disso, também em razão disso, sempre haverá necessidade de reforma nesses termos, né? De retorno às origens. O irmão mencionou a questão do livro do Juízes, a gente pode mencionar a situação de Israel nos dias do rei Josias, que promove uma reforma, em certo sentido, também naquele contexto específico, né? E são vários os outros episódios. Mas até Josias, no final ele morre porque ele resolve desobedecer o Senhor. Pois é, exatamente. O Neco, acho que foi o Neco, chega para ele e fala assim, estou vindo da parte do Senhor para punir o reino do norte. E ele resolve se colocar contra, né, e pelejar ao lado do rei do norte, e ele acaba morto. É a tendência do coração pecaminoso, né, reverendo Samuel? Poderíamos lembrar de Uzias. Uzias também foi um bom rei para Israel. Em boa parte da vida fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Citado por Isaías. Citado por Isaías, mas no final da vida faz aquilo que não deve, né, reverendo Paulo? Quando eu preguei Isaías 6, eu citei rapidamente a biografia dele, né? Ele é um cara que faz uma reforma profunda, não é uma reforma espiritual, mas ele revoluciona o país porque ele avança tecnologicamente de forma como nunca se viu. Em armas de guerra, em outras coisas. Ele havia vários motivos para estar lá no currículo dele, como ele deveria ser lembrado. E na lápide dele, porque ele resolveu sacrificar no lugar do sacerdote, né? Na lápide dele tem lá, este é Uzias, ele é leproso. Exatamente. Essa é a frase que o pessoal lembra dele na lápide. E esse texto é um texto muito bom, reverendo Samuel, porque o 6º capítulo do livro do profeta Isaías, né? Porque nos ajuda a lembrar que, a despeito da falibilidade, digamos assim, das autoridades humanas, Deus continua reinando, né? Porque naquele ano em que Isaías tem a visão do Senhor, né? O rei Uzias está morto, seu filho já assumiu a posição ali. O filho dele já estava como regente, já uns 2 anos, 2, 3 anos, né? Já, o trono não estava vacante. Mas Uzias havia sido um bom rei para Israel e havia levado as fronteiras para lugares até então que não haviam sido alcançados, né? Era um momento de incerteza, era um momento de incerteza, de transição. Mas a despeito da corrupção do rei Uzias no final da sua vida, né? Eu não sei se essa é uma palavra muito forte, mas entendam, o Senhor continuava reinando no trono. Não foi isso que nós vimos na reforma do século XVI? A despeito da corrupção que caracterizou aquele período, o Senhor, em sua soberania, conduziu a história no sentido de promover movimentos como aqueles que foram assistidos naquele tempo específico, dos quais nós somos herdeiros hoje. Ô Rony, só para a gente caminhar para as considerações finais, deu certo a imagem? Não? Era brincadeira, era minha cabeça no Lutero, cara, aquela imagem do Lutero afixada nas 95 teses. Um seminarista se coloca... Tá. Era você depois você joga. Na Catedral da Sé? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não, só fazer esse paralelo de Isaías 6 é bem legal, porque aquele trecho... Esse cara não tem o que fazer não. O Fabiano é um pastor, tá zoando aí, fez essa imagem, eu afixando nas 95 teses. No texto de Isaías 6 você tem aquela parte final do comissionamento, né? Que é bem interessante, porque é um comissionamento bem negativo, né? Você vai falar de juízo e acusação, né? Você vai falar, ninguém vai ouvir. Não, ele não vai ouvir porque eu não vou deixar ouvir, eu não vou deixar ver, que é uma menção até bem indireta ao Salmo 115, né? Tem olhos e não vê. Então, o pessoal fala, inclusive, que aquele toco que é mencionado lá é um sentido de idolatria. Por causa da idolatria deles, eles seriam como os seus ídolos. E eu estou referindo ao 115, não. O 115 fala isso, mas a aplicação lá de Isaías é a ideia. Deus vai falar assim, eles vão se tornar semelhantes aos ídolos deles. Aos ídolos. Eles não vão ouvir, eles não vão ver. Exatamente. Embora haja interpretações que digam que o toco faça referência ao remanescente fiel. Sim, também. Que ficaria, né, a despeito da... que depois lá na frente ele vai falar do renovo, vai... Isso. Mas outra coisa que eu acho interessante é que você pegar o capítulo 5 de Isaías, ele está falando direto. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Aí ele se colocar diante da presença do Todo-Poderoso e falar, ai de mim. Ai de mim. Não são só eles que precisam. Então, nesse sentido, é um paralelo bem interessante, porque talvez essa seja a coragem que nós precisamos, né? De pregar por fidelidade àquele que está enviando e não porque as pessoas vão ouvir. Exato. Inspirada pela reforma que nós comemoramos hoje, 508 anos. É muito bom. Excelente. 508 anos de reforma, cara. Seria muito bom a gente poder comemorar feitos positivos, né? Não é só feitos negativos, eu não quero ser aqui pessimista, a igreja tem os seus avanços, mas assim, eu ouvi isso uma vez, quem me desafiou a pensar sobre isso, fez uma provocaçãozinha, acho que foi o Felipe Fontes numa aula lá no Jumper, né? Qual foi a última grande produção
na área artística, né, envolve música, escritos e tal, da igreja nos últimos 200 anos. Você vai, é muito datado, por exemplo, você foi as Crônicas de Nárnia. De que época as Crônicas de Nárnia? Se eu vou pesquisar aqui, mas é século XVIII, não é? 19, Não, é perdão. mais 19. recente, é mais Século XIX, recente. Senhor dos Anéis, a produção na área musical, a gente tem, hoje é chamado de música clássica, né? Que parece que o pessoal fala que inclusive não pode ouvir porque é música secular, são composições para serem tocadas em cultos. Tem Jesus a Alegria dos Homens, você vai ter hinos de países que eram hinos tocados em igrejas. 1950, É. entre 50 e século 56. XX já. Século século XX. XX. Mas aí, vamos pegar, esse é o mais antigo, será, das contribuições? Eu falo contribuição, não é um livro que é escrito no Brasil e todo mundo gosta, não. Um livro que tem repercussão no mundo inteiro. Você tem aí, beleza, você tem aí menos de 100 anos, ok. Eu acho que é as Crônicas de Nárnia. É o último grande escrito, a última grande produção. O Senhor dos Anéis é de que época? A É nível próximo, cultural, né? acho Apesar que ele é anterior, católico, né? né? O Tolkien ele é católico, ele não é... Mas é anterior à Eles são, Crônica de Nárnia. mas eles são contemporâneos, né? Sim, sim. Mas você vai ver, cara, produção... você vai ver as produções, o nível de produção que a igreja, de contribuições que a igreja, no mandato cultural que a igreja já deu e que dá hoje, É verdade. você não tem. Aí você... Vamos falar, tem um pessoal, o Projeto Sola, que hoje grava, né? Mas Letras aquilo que o muito irmão boas. disse, é mais para Mas nossa realidade. é mais aqui no Brasil, É não mais aqui no tem. Brasil. 54, o Senhor dos Anéis. Talvez Salving Grace. É. Salving Grace é Mas ainda assim é muito... muito tímido, né? Muito localizado também, né? É muito nichado, assim, pro É, esse vai- público gospel, né? nessa palestra do Augusto, ele deve falar da tese do coveiro, né? A tese do coveiro é que o coveiro cava a cova que um dia ele mesmo vai ser enterrado. E ele fala que a tese do coveiro é o seguinte: o que hoje nos enterra é o que nós produzimos. Por exemplo, as escolas, as universidades, eles têm uma produção cristã. A igreja está por trás das grandes universidades e tudo. Sim, E certamente, hoje se voltou certamente. contra nós. É um local que não é um campo totalmente de batalha, totalmente perdido, Mas é inóspito, né? mas nós perdemos muito espaço. Muito espaço. E muito muito porque nós deixamos esse espaço, né? Tem um livro que eu acho que é... Eu acho que é do Magraff, cara, que ele vai fazer uma crítica ao evangelicalismo, que diz que o evangelicalismo é um dos responsáveis por nós termos saído de dentro da academia, porque parece que estar na academia era coisa do diabo. Sim, eu Então concordo. a gente largou de mão e os caras tomaram de conta. E hoje já tá complexo de retomar, né? Porque envolve outras questões, né? Não é só o lugar que foi entregue e alguém ocupou. É que há uma imposição de um pensamento dentro desses ambientes. Então não é Sim. só você ter pessoas capacitadas para reocupar aqueles lugares. É porque hoje, mesmo em locais confessionais, o pensamento reformado é a minoria Sim. gritando. Não, vamos falar pensamento reformado, não, pensamento cristão. Sim. Por quê? Porque existem pentecostais que também são minoria nesses locais, mesmo sendo um grupo bem grande. Eu acho que muito por essa herança do evangelicalismo mesmo, né? Então, nós somos ensinados, as gerações passadas também foram ensinadas de que uma coisa é o que acontece dentro da igreja, outra coisa é o que acontece fora dela, né? Esse Até- dicotomismo que a reforma Isso. não tem, na reforma não existe. Esse, Não, exatamente. secular e sagrado e profano, isso é um pensamento muito judaico que a igreja católica abraçou bastante, mas que a reforma rompeu. Tudo Sim. é para a glória de Deus, a não ser que seja uma coisa ilícita, claro, né? Sim, Sim, sim. Todo, Pensando nesse lema do todo, sólido trabalho agora, né? todo trabalho ele é sagrado. sim. Você serve ao Senhor, não é só tocando na igreja, Isso. ou desempenhando algum papel oficial, né? Mas em qualquer área e esfera, a gente teve o neocalvinismo holandês que tentou e conseguiu, Cara, foi feliz, sabe né? qual é a minha em- crítica? Eu buscar gosto esse povo. dos neocalvinistas. Eu gosto do pessoal do calvinismo holandês. Eu acho que eles enfatizam demais o mandato cultural, Essa é uma das críticas recebidas pelo movimento. em detrimento aos outros mandatos. Eles esquecem os outros mandatos, esquecem assim, eles dão uma pincelada, né? Mas há uma ênfase Não, mas somente ao mandato cultural. Mas é inegável que foi um movimento de resposta à modernidade, né? Sim. Sim. Dentro da... Não, um movimento importante, Movimento com escritos importante. importantes. Eu só tenho essa pequena crítica. Que Uma é que- tentativa de dialogar, né, reverendo, com o mundo Sim. de então, né? Mas, claro, tem várias críticas, né, que foram É, levantadas. talvez uma guerra cultural, o mandato cultural seja a melhor resposta, eu não vou discordar disso não, mas havia como enfatizar também o mandato espiritual e o mandato social. Só para quem está em casa, a gente sempre tem que abrir essas notas de rodapé. Há na perspectiva reformada, 3 mandatos criacionais ou 3 mandatos pactuais, tá? É o mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus, o mandato social, nosso relacionamento enquanto sociedade,
e o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com o cosmos, né, com aquilo que foi criado. Então aí envolve trabalho no social, no mandato social envolve família, a construção da sociedade, e no mandato criacional envolve criação de filhos, política, artes, educação, trabalho, tudo tá. E acaba que é o mais extenso, né, dentro Sim. daquilo que é colocado como discussão. Mas é só para explicar quem está em casa. É isso, a gente está caminhando já para o fim, tá? A gente tem ainda mais 5 minutos de programa. Vamos para as considerações finais, então. Em poucas palavras, tá? Por que é importante, então, essa data de hoje e o que é que nós deveríamos fazer nessa data? Ou que nós deveríamos comemorar, não sei. Acho que, assim como o povo de Israel, quando atravessou o Rio Jordão, e cada um tinha que pegar uma pedra e colocar ali, os anciões tinham que pegar uma pedra e colocar, e aquele ali seria um memorial, para quando passassem, os filhos perguntassem o que é isso, eles se lembrassem de como Deus resgatou, introduziu eles na terra prometida, de que é um bom memorial para a gente se lembrar dessa intrepidez que nós precisamos ter de não nos... Eu acho que essa é uma boa frase, não nos desculparmos pela palavra de Deus. Se eu não me engano, eu não vou tentar lembrar quem foi que conhece disse a expressão, isso, não, né? que conhece a expressão, mas ele disse, eu não me desculpo pela palavra de Deus. Eu acho que chegando... É uma paráfrase de Lutero, né? Sim, chegando nesse dia 31, que tanto no aspecto dos nossos envolvimentos nesses 3 mandatos pactuais, né? Não nos desculparmos pela palavra de Deus, crendo que Ele é o nosso castelo forte. Amém. Amém. É isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês outra vez. E eu, evidentemente, faço das palavras do reverendo Paulo as minhas e vou além. Um jogo de comadre aqui. E vou além e digo o seguinte, essa é uma data muito importante para nós e eu acho que fica o apelo para todo o nosso público para que procure conhecer um pouco mais da nossa história. Não é? É verdade, nós perdemos muito, reverendo Samuel, concordo plenamente contigo, quando nos lembramos dessa data apenas quando ela chega. Não é? Nós perdemos muito da nossa história, do conhecimento da nossa história, de onde nós viemos, e o nosso conhecimento seria muito mais enriquecido se nós considerássemos aspectos da nossa história, por exemplo, não é? Que é mais originário lá na Reforma Protestante. Então, que nesta data e em muitas outras que virão pela frente, as quantas Deus te der vida pela frente, você não se lembre só no dia 31 de outubro, como nós costumamos fazer, mas lembre-se sempre da história do povo de Deus, da história da qual você faz parte, da qual nós fazemos parte, e inspirados pelo que foi a Reforma, nós nos lembremos sempre da centralidade da palavra, da Sagrada Escritura, que não negociemos nossa fidelidade a Cristo como nosso Senhor, que confiemos que é Deus quem nos salva pela sua graça, não por mérito nosso, que nós nos lembremos disso a fim de não comprometermos o Evangelho, não é? Que todos os lemas que bem resumem o que foi a Reforma façam parte da nossa vida como um todo, que sejam aplicados a nossa vida como um todo e que nós sempre os recordemos, a fim de não nos perdermos pelo caminho, como parte da igreja se perdeu em determinado momento da sua história. A importância de ensinar isso aos nossos filhos, né, dentro das nossas casas. Tem muitos pais que nem falam que é reforma protestante para os filhos, não ensinam a palavra de Deus. A mesma coisa que o povo de Deus fez, Juízes 2 vai dizer, né, levantou-se uma geração que não conhecia a Deus, não conhecia os feitos poderosos do Senhor, e adorar outros deuses, né? Sim. Então a importância de ensinarmos, como Deuteronômio 6 nos diz. É isso, irmãos, a gente precisa encerrar, eu estou com o relógio aqui já no limite. Deus abençoe, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela participação de quem nos acompanha, tá? Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de comentar. E um bom dia do Senhor para todos, um abraço gigante para todos e nós nos vemos na próxima semana, se o bom Deus permitir.